do dia 12 de dezembro de 2017, da Egrégia Quinta Turma do Colendo Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região. Cumprimento, em primeiro lugar, aos meus pares, a ilustre representante do Ministério Público, os advogados e advogadas presentes, estagiários de direito ou estudantes de direito que estejam presentes, aos funcionários desta casa, e desejo a todos uma boa tarde. Coloco em primeiro lugar a apreciação dos meus colegas, a ata da sessão próxima passada. Todos de acordo, considero a mesma aprovada. Nos processos físicos, vamos fazer em primeiro lugar, não há nenhum registro de divergência, então, portanto, eu estou considerando todos julgados na forma do voto distribuído pelo excelentíssimo relator e pelos respectivos relatores. Tem só um processo só, que é o número 3 da pauta, que tem duas propostas de voto. Estamos todos ficando com a segunda opção, com a primeira, perdão. Dr. João Bosco, né, é o relator, Dr. Danilo, segundo, é o revisor, eu sou o terceiro votante, estamos todos de acordo. Então, portanto, considero todos julgados. Então, agora, antes de fazer o pregão do processo com sustentação oral à distância, tem um processo que foi incluído em pauta por engano, de um PJE, que ao invés de ir para a tarefa assinar acordo, ele foi para a tarefa pauta. É o 10.750-37-2016. Então, ele está sendo retirado de pauta, né, doutor? perfeito. Então, tá bom. Então, agora um processo com sustentação oral à distância de Poços de Caldas. É o processo número 11 da pauta, da sala de 14.2, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. O processo é o 10.360-04-2016, é um RO. Recorrentes: Flávia Maria Esgrilho, Urânio Distribuidor e Comércio Atacadista de Produtos Limitada, Miguel Severino Participações Sociedade Simples Limitada e P. Severino Neto Comercial Limitada. Está escrito para sustentação oral à distância do Foro de Poços de Caldas, o advogado Olivier Antônio François Durbin, pela reclamante. Doutor Olivier, está me escutando? Estou. Pois não. Eu vou... Boa tarde. Boa tarde, doutor. Eu vou direto à conclusão e depois Vossa Excelência pode usar a palavra se assim pretender, pelo tempo regimental. Só um instantinho, por favor. Pauta, né? Reclamante. Eu conheço do recurso ordinário da reclamante e, no mérito, nego-lhe provimento. Conheço do recurso adesivo das reclamadas e, no mérito, estou dando-lhe provimento parcial para determinar que o valor correspondente à antecipação dos honorários periciais, no importe de R$ 880, pago pelas reclamadas, seja abrangido pela Resolução 66 de 2010 do CSJT e, posteriormente, ressarcido às recorrentes. É minha proposta de voto, doutor. Você tem a palavra pelo tempo regimental. Agradeço. Inicialmente, gostaria de desejar uma boa tarde a todos.
Excelentíssimo senhor doutor presidente, o qual cumprimento na pessoa dos seus pares também, o ilustre representante do Ministério Público e todos os nobres colegas presentes na sessão. Sobre o presente caso, é uma ação que versa sobre as irregularidades cometidas pelas recorridas na vigência do contrato de trabalho da recorrente. Nesse caso, temos alguns pontos que pretendo destacar de maneira isolada. O primeiro deles seria sobre o adicional de gerência, os 40% estipulados no artigo 62, inciso 2 da CLT, o qual foi indeferido na ação e, pelo que entendi, os senhores entendem pela sua... Quer dizer, o senhor relator, doutor relator, entende pela manutenção desse não deferimento. O que acontece no presente caso é que a minha cliente, a recorrente, foi contratada para iniciar seu labor no dia 4 de março de 2013, vindo após 6 meses de sua contratação, sendo que a mesma foi dada como gerente, a desenvolver atividades pertinentes. Desculpa, ela foi contratada como engenheira, vindo depois de 6 meses a desenvolver atividades pertinentes a uma gerente. Ainda posterior, 6 meses, ou seja, 1 ano depois de sua contratação, é que a mesma assinou um termo para que lhe relacionava que a partir daquele momento ela desenvolveria o cargo de gerência e a contraprestação nesse momento não houve. Desde o momento que ela foi contratada até o momento que ela assinou esse termo, ou até um pouco antes, quando ela passou a desempenhar o cargo de gerência efetivo dentro da reclamada, ela não recebeu qualquer tipo de contraprestação. A defesa da reclamada, e inclusive a tese adotada pela sentença, é no sentido de que ela ganharia já 40% a mais do que o seu subordinado. Ocorre que a reclamante recorrente é uma engenheira, e seu subordinado direto seria um mestre de obras. Se nós pegarmos dentro do que é estipulado como piso da categoria de um engenheiro e de um mestre de obras, o valor é 2 a 3 vezes superior. O que entendo é que ela tem que ter a efetiva contraprestação dentro do valor efetivo da mesma. Ou seja, se ela foi contratada como engenheiro com valor X, a partir do momento que ela passa a desenvolver a atividade de gerência, ela tem que ganhar 40% sobre esse valor. Pois senão estão sendo lhe atribuídos maiores encargos, tanto de tempo de trabalho quanto de responsabilidade, sem qualquer contraprestação adequada. Dentro disso, num primeiro momento, ou seja, até esse primeiro ano, se ela fizesse horas extras, ela teria que receber. A partir do momento que ela se tornou gerente, não mais. E, dentro disso, questiono qual seria a lógica de nós termos uma gerente, ou, na verdade, um engenheiro, que passa a receber suas horas extras, mas quando ele é promovido, ele deixa de ganhar suas horas extras, não tem acréscimo nenhum. Ou seja, só passa a ter mais trabalho, mais responsabilidade, uma carga horária de jornada superior, sem qualquer tipo de contraprestação. Isso é um tipo de atitude tomada pelas empresas que visam apenas realmente diminuir seu custo com seus colaboradores, o que entendo que não pode ser aceito pela turma que estou aqui diante, proferindo minhas palavras. Dentro disso ainda, o segundo ponto que vejo para atacar é que, independente de uma pessoa ter um cargo de gerência, existe um certo limite do que pode ser trabalhado. No caso em apreço, por mais que minha cliente seja gerente, entendo que a CLT relaciona que o máximo de uma jornada diária seria de 10 horas. Se não, sendo assim, vou contratar engenheiros para que trabalhem 16 horas por dia, 20 horas por dia, vou levá-los à exaustão de uma maneira que entendo totalmente inadequada e contraproducente, inclusive, a todos os julgados que já vi proferidos por essa turma. Então, gostaria de uma atenção especial, já que as horas excedentes a 10ª diária
de acordo exatamente com o que define a CLT da jornada máxima de 10 horas, independente de termos um gerente ou não, as mesmas devem ser pagas, devem ser indenizadas. Porque senão, se eu colocar uma pessoa para trabalhar 16, 18 horas por dia, sem dúvida nenhuma, se eu tiver uma pessoa que ganha 40% a menos, que seria o cargo da gerência, do que esse outro, com 6 horas, 8 horas extras por dia, que era a carga horária que ficou comprovada que minha cliente trabalhava dentro dos autos, passaria a ter um salário superior ao dela. Isso, lembrando, sendo que ela sequer recebia os 40% do adicional estipulado no artigo 62, inciso 2. Além disso, temos também, como objeto deste recurso, os valores pagos extra-folhas. Neste caso, me chamou muito a atenção o próprio juiz de primeira instância ter solicitado que fosse oficiado o MPT ou o MTE, agora não me recordo, para que analisasse o caso em apreço, tendo em vista que foram relacionados pelas testemunhas a ocorrência dos salários pagos extra-folha. O que acontece? O que foi relacionado pelo juiz é que não ficou cabalmente demonstrado. Agora, é óbvio que uma empresa, a partir do momento que adota como uma rotina uma atitude inadequada como o pagamento extra-folha, não o fará na presença de todos de maneira indistinta. Indistinta no sentido de pagar a todos, mas não de pagar a todos na frente de todos. No caso em tela, as duas testemunhas relacionaram que receberiam também extra-folha. Fato negado pela empresa, mas comprovado testemunhalmente. E não só testemunhalmente, mas existem documentos dentro dos autos que demonstram o pagamento extra-folha realizado a reclamante. Mesmo solicitando que fosse enviado um ofício ao MTE ou MPT, como falei, não me recordo, me perdoem, o juiz relaciona isso como uma conduta normal e permite que isso continue. Eu, como empresário, entendo que se eu chamar a pessoa dentro da minha sala e pagar direto para ela, nunca vou ter nenhum problema. Porque os outros nunca vão ter visto isso e não terão como relatar. Por mais que seja uma conduta que todos tenham conhecimento dentro de minha empresa. Isso é uma coisa que não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário. Aqui estamos em busca da efetiva reparação de um trabalhador, na verdade de uma trabalhadora, a qual viu tolhida de inúmeros direitos e garantias. Nesse momento também relaciona o prêmio. E temos uma argumentação muito semelhante à da hora extra, onde o próprio juiz relacionou: reconheço que foi prometido o prêmio. Agora, como não pude definir qual o valor, deixo de concedê-lo. Pera, se o juiz reconheceu que existia a promessa do prêmio, ou ele reconhece sobre os valores relacionados na inicial, ou, na verdade, mais uma vez, estamos diante de que a empresa, ao tentar se eximir e demonstrar argumentos que, infelizmente, ou felizmente para a defesa, acabarão não conseguindo afastar a incidência de tal verba a qual a reclamante deve ser ressarcida, volta a se beneficiar. É só começarmos a desenvolver tudo de maneira ilegal. Porque por mais que comprove que existia, como não temos o valor exato, como não temos ninguém vendo de uma maneira direta, deixo de conceder. Isso vai passar a ser a prática dentro de todas as empresas, de todas as reclamadas. Na verdade, temos valores de cheques, os quais foram tiradas com microfilmagens pela reclamante, demonstrando exatamente que ela os recebeu da empresa. E mesmo assim, tais provas e depoimentos foram totalmente desconsiderados no momento da sentença. Adiante, ainda temos as férias, onde o nobre magistrado de primeira instância relacionou que, por mais que ele estivesse de férias e teve que responder a todos os seus e-mails, ela podia não o fazer. Não significa que ela pode não o fazer, significa que ela poderia ser demitida a qualquer momento, como até aconteceu e será discutido no tópico próprio dos danos morais. Mas como, na verdade, um trabalhador vai receber e-mails, vai ter o acesso da empresa e vai permanecer inerte? Sem dúvida nenhuma, ele vai perder o cargo de trabalho dele. Só que ocorre que é o bem mais precioso dele, lógico que fora, família, liberdade, os bens demais que estamos relacionando, mas seu emprego, que vai lhe representar a dignidade da sua vida. Então não tem como ela deixar de responder ao e-mail dos seus superiores durante suas férias. Não tem como a mesma deixar de trabalhar como as próprias testemunhas relacionaram. Nós
quando somos procurados por clientes, temos que responder. Imagina um trabalhador quando é procurado por seu chefe. Doutor, com licença. Isso também sem relação... Oi? É que terminou o seu tempo. O senhor pode concluir, por favor. São 15 minutos? Não, são 10 minutos, doutor. São 10 minutos? São 10 minutos. Bom, me perdoa fazer um breve apanhado, então, de 2 minutos. Que é danos morais, a colega de trabalho dela falou que pediu demissão por causa disso. Doutor, pela ordem, 2 minutos eu Pois não não. vou poder permitir. É só para concluir. Ok. Peço com apreço que todos os demais votantes analisem o caso. Sinceramente, o senso de injustiça é uma coisa que me traz um tremendo arrepio e vejo no presente caso. Solicito que seja pedido vistas para uma análise mais detida. Agradeço a atenção dos senhores e, mais uma vez, também agradeço a disponibilidade para os advogados do interior poderem se fazer presentes dentro do tribunal. Pois não, doutor. Eu estou mantendo integralmente meu voto. Agora, modificando um pouco a ordem do seu pronunciamento, quanto aos salários extra-folhas, doutor, data vênia do que foi falado não corresponde com a realidade. O depoimento da Bruna Pontes Faria, que é arrolada pela sua cliente como testemunha, não convence porque ela afirma que o pagamento, existia um pagamento extra-folha, no entanto, os cheques recebidos por ela, depoente, eram nominais, enquanto que os cheques que foram trazidos pela reclamante, como se fossem prova de que ela recebia por fora, eram cheques em nome da empresa e não há nenhuma comprovação de que esses cheques foram efetivamente recebidos e depositados na conta da reclamante. Quanto ao salário dos 40% que Vossa Excelência alega que ela teria direito, na realidade, ela tem que ter um padrão salarial superior ao do inferior hierárquico dela. E, lamentavelmente, na empresa, o inferior hierárquico dela é o mestre de obras, que ganhava R$ 5.217, enquanto que ela, reclamante, ganhava R$ 7.650. Quanto ao horário de trabalho, mais uma vez data vênia do que foi falado por Vossa Excelência, também não há prova que ela trabalhava 10 horas por dia. A prova que tem é de uma testemunha que disse que, eventualmente, ela ficava até as 21, podia ficar até as 21, 22 horas. Mas, no entanto, também não houve nenhuma outra prova nesse sentido. Pelo contrário, o que foi declarado pelas testemunhas é que a sua cliente não tinha nenhuma definição de horário e que quem definia o horário era exatamente ela. Então, portanto, está mais do que caracterizado. Quanto ao prêmio que ela alega fazer jus, também não vejo como deferir, porque ela não comprovou de uma forma cabal que o fato constitutivo do seu direito. Então, portanto, eu estou mantendo integralmente meu voto. Doutor Helder, o segundo votante. De acordo, senhor presidente. Doutor João Bosco. Senhor presidente, eu queria só acusar o recebimento de memorial pela reclamante, que eu li com atenção, mas data máxima vendo, eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência. Pois não, doutor. Então, dessa maneira, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Muito obrigado, doutor. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, e boa nossas recomendações aos advogados de Poços de Caldas. Agradeço, darei. Próximo processo é o 26 da pauta, que é o 11.097-37-2016. O recorrente é Carlos Alberto da Silva e recorrido, Prodoeste Veículos e Serviços Limitada. Está escrita para sustentação oral a advogada Cristiane Moreira Martins de Almeida, pela reclamada. Boa tarde, doutora Cristiane. Boa tarde, Excelência. Viu, João? Vou consertar os erros. Doutor, eu estou conhecendo do recurso e, no mérito, negando o provimento. Vossa Excelência, se quiser fazer uso da palavra, por favor, fique à vontade. Desembargador presidente, considerando que eu estou pela recorrida, eu poderia esperar algum eventual voto divergente, se Pois houver? não, doutor, sem dúvida.
Doutor Helder, como vota? Senhor presidente, eu acuso o recebimento de memorial, inclusive onde eu sou citado numa sentença. Por isso, eu acompanho Vossa Excelência. Exatamente. Não tem nada pior do que isso. Eu lembro Só um esclarecimento, não foi de propósito. Eu só nem sabia que ele estaria aqui. Não né? sabia. O doutor Cristóvão Piragibe Tostes Malta, né, que eu conheci bem, e o doutor Danilo também, ele falava que a pior coisa que ele fez na vida foi ser juiz e depois passar de ser advogado. Que ele cansou de receber acórdão contra a tese que ele sustentava. Doutor Eu João também recebi memorial, li e estou de acordo com o voto de Vossa Excelência. Doutor, eu também estou acusando memoriais também, que por engano eu não registrei. Muito obrigado, uma boa tarde para a senhora. Eu que agradeço. Boa tarde. O próximo é o 10 da pauta, que é o 10.305/34/2017. Recorrentes: Maura Maria Graça Corrêa Santana e Banco do Brasil S.A. Recorridos os mesmos. Está escrita para sustentação oral a advogada Raquel de Souza Silva pela reclamante. Advogada ausente. O voto já foi distribuído, acuso o recebimento de memoriais também, e já informei os gabinetes a totalidade do meu voto. Não vejo nenhuma divergência, então, portanto, eu declaro o processo julgado de acordo com o voto distribuído pelo relator. Terminadas as sustentações nesta sala, passaremos à sala de 14.4, cujo relator é o excelentíssimo juiz convocado, Danilo Siqueira de Castro Faria. O primeiro é o 6 da pauta, que é o 10.477/21/2017. Recorrentes: Caixa Econômica Federal e Gilson Barbosa. Está escrito para sustentação oral o advogado João Luiz de Amoedo Avelar pelo reclamante. Advogado ausente. O voto já foi distribuído também pelo relator. Não vejo nenhum registro de divergência, então, portanto, eu considero mesmo julgado de acordo com o voto do eminente relator por unanimidade. O próximo é o 14 da pauta, que é o 10.832/37/2017. 14 da pauta. Só um minutinho. Esperar. Recorrente Companhia de Bebidas Brasil, Cobeb, e recorrido Luiz Fernando de Almeida. Está escrito para sustentação oral o advogado Francis Ulisses Rocha Rezende e Peter Eduardo Rocha Rezende pela reclamada. Advogados ausentes. Essa parte estava apagada. Os advogados estão ausentes. Ausente também, advogado? Da mesma forma que o anterior, também não vejo nenhum registro de divergência, então considero o processo julgado de acordo com o voto do eminente relator por unanimidade. Próximo, por favor. Próximo é o 30 da pauta, que é o 12.214/56/2016. Recorrentes: Usina Siderúrgica de Minas Gerais, Usiminas, e Sindicato Tismon. Está tudo abreviado. Metalúrgicos de Patinga. É porque está tudo abreviado. Sindicatos metalúrgicos. É porque só tem tinha, está tudo abreviado. Recorridos os mesmos e Usina Mecânica S.A. Está escrito para sustentação oral o advogado Leonardo Eleutério Campos pelas reclamadas. Boa tarde, doutor Leonardo. Boa tarde, excelência. Doutor Danilo, com a palavra. Senhor presidente, indo diretamente à conclusão, eu conheço os recursos e, no mérito, nego o provimento. Pois não, doutor, com a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, retribuindo novamente os seus cumprimentos, quero cumprimentar também os demais membros dessa turma, órgão do parquê, senhores servidores, nobres colegas, registrar a deferência que me foi feita pelos seus serventuários, que além de anotar aqui que nós estávamos também em outra sustentação oral, foi me avisar que aqui seria primeiro, foi me buscar lá no 8º andar, esse tipo de deferência que engrandece a humanidade. Viu, excelência? Recebo meus cumprimentos aí, mais do que o meu dever. Senhor presidente, eu não quero me delongar, a questão dos autos é um interdito proibitório que foi extinto sem resolução de mérito, por entender o juízo de primeiro grau que há perda superveniência do interesse de agir ou carência de ação superveniente.
Senhor presidente, a questão tratada nos autos é o interdito proibitório, foi o terceiro seguido. Eu quero chamar a atenção de vossas excelências para o ajuizamento do interdito proibitório 2118-76, em 2014. Quero chamar a atenção de vossas excelências para o ajuizamento do interdito 11-357-70, em 2015. E quero chamar a atenção de vossas excelências para a liminar proferida na data de 1º de dezembro de 2017, no interdito proibitório de número 011-808-27. Os fatos são os mesmos, a situação se repete ano a ano, identicamente. Nunca o jurisdicionado obterá um provimento de mérito jurisdicional, senhor presidente. Todos os anos, inicia-se um movimento paredista, os atos perpetrados pelo recorrido transbordam o império da lei, é cerceado o direito de ir e vir dos empregados que não pretendem aderir ao movimento, tanto assim o é que o provimento liminar é concedido à empresa e, terminadas as negociações, cumprida ou, às vezes, não cumprida a decisão liminar, extingue-se o processo sem resolução de mérito, senhor presidente. E entendo com toda a vênia que há uma negativa na prestação jurisdicional. A partir do momento que o Poder Judiciário passou a ser o titular do monopólio estatal e da prestação jurisdicional, impedindo a autotutela, não pode se furtar de prestar a jurisdição. Como dizia Liebman, Carnelucci, lá nos primórdios do direito processual, a demanda séria deve ser analisada sob o prisma do interesse no momento do seu ajuizamento. Não se nega aqui a possibilidade de perda superveniente do direito de ação. Isso é claro, aliás, para todos nós que estudamos um pouco direito. Entretanto, nos casos em que se persegue uma tutela positiva, uma tutela de cunho condenatório, seja ela em pecúnia, seja em obrigação de fazer. A partir do momento que a parte socorre do judiciário, para que a parte seja compelida a fazer algo ou a pagar algo e o faz, claro que está perdido o interesse de agir. E quando essa tutela é inibitória, usando as palavras do professor Marinoni, não se perde o direito de agir de uma tutela inibitória, porque o que se persegue, data máxima vênia, é a inibição de atos naquele momento ou atos no futuro que possam ocorrer no futuro da mesma estirpe. Veja, senhor presidente, que o novo Código de Processo Civil, no seu artigo 567, diz que a parte tem o direito da proteção possessória se ele for molestado. Esse é exatamente o núcleo do dispositivo legal. Basta a moléstia à posse. Há uma ameaça de turbação ou esbulho reconhecida na decisão liminar e há um justo receio pelo tudo que eu disse no início da minha fala. Todos os anos se repetem os mesmos fatos. O mesmo acervo fotográfico é apresentado ao juízo de primeiro grau, com perdão da expressão, parece figurinha repetida. O sindicato fecha as portas da empresa, barra o acesso dos empregados, impede o acesso daqueles que não querem fazer o movimento paredista, e o jurisdicionado não vai ter sua prestação jurisdicional assegurada pelo titular do monopólio dessa prestação nunca. Data vênia, isso não é direito. Aliás, no caso dos autos, ainda mais sério. Nem honorários eles não são condenados. Se há uma decisão que reconhece a turbação possessória, ele deu causa. Nega-se vigência com todas as letras e com segurança de dizer da tribuna ao artigo 85, parágrafo 10º do novo Código de Processo Civil. Aplica-se, ainda que se reconhecesse a perda dos interesses de agir, o princípio da causalidade. Foi o sindicato quem deu causa ao ajuizamento da ação. Com todo respeito ao juízo de primeiro grau, renovado da tribuna, ele se apoia numa decisão desse tribunal que o desembargador José Marlon, com sua criatividade, que merece todo o nosso respeito, foi reformada pelo TST exatamente para manter vigência esse dispositivo invocado da tribuna e da própria petição recursal. O que se insiste da tribuna, senhor presidente, e com perdão na ênfase, é a necessidade da prestação jurisdicional. Esse é o 4º ano seguido que eu bato as portas do tribunal. Não é só pela minha banca, não. Com a mesma petição inicial. Eu mudo datas, número de registro de boletins de ocorrência e fotos. É a mesma petição. Idêntica. Todos os anos os fatos se renovam. E nunca o jurisdicionado vai conseguir obter a prestação jurisdicional inibitória. Data vênia é o que se pede da tribuna e que se insiste nos termos do recurso ordinário. Senhor presidente, muito obrigado. Pois não, doutor. Doutor Danilo. Senhor presidente, a questão principal aqui, que ensejou a propositura da ação, é a turbação da posse. Se é deferida liminar, estabelece o status quo anterior, e, posteriormente, as partes formalizam uma conciliação nesse movimento paredista,
Data vênia não há como prosseguir com o processo. O processo tem que ter utilidade. A utilidade aqui já foi atingida pelo acordo celebrado entre as partes. Então, eu mantenho minha proposta de voto. Eu entendo da mesma forma, doutor Data Vênia. Eu sou o segundo votante e eu entendo da mesma forma. Acho que fazer ter uma decisão judicial para um efeito futuro e condicional, porque pode ser que as partes conciliem ou cheguem a uma conclusão no dissídio que não leve a essa posição de confronto, e aí fica com uma decisão vazia, inteiramente vazia, é realmente complicado. E, além disso, o sindicato ainda pode alegar que foi por uma situação pretérita que aconteceu num determinado momento e que não aconteceria no futuro. Eu entendo a aflição de Vossa Excelência, porque realmente isso traz um transtorno muito grande para a empresa, a gente sabe disso. Todos nós aqui já fomos advogados, né? Então, nós sabemos como é que acontecem essas coisas. Mas, infelizmente, não tem como, a menos que a gente pudesse prever o futuro. Mas isso aí, lamentavelmente, não nos é dado fazer. Aliás, se fosse para isso, eu acertava a mega da virada, que era muito melhor, né? Íamos para a praia, senhor presidente. Pois é, ainda convidava Vossa Excelência para ir comigo. Seria um prazer. Doutor Helder, com a palavra. Inteiramente de acordo, senhor presidente. Então, dessa forma, fica julgado o processo por unanimidade até o ano que vem. Até o ano que vem. Senhor presidente, a questão do voto com relação aos honorários, que é o segundo tema. No voto, eu estou argumentando realmente que, em virtude desta situação do acordo, não haveria, então, honorários. Pois não. Então, dessa forma, fica julgado, doutor. Feliz Natal para Vossas Excelências, Obrigado, um bom ano novo, Obrigado. boas festas para os senhores e para a família. Muito obrigado. O senhor também. Agora, o próximo processo é na sala de 14.6, cujo relator também continua sendo o juiz convocado, doutor Danilo Siqueira de Castro Faria. O processo é o 12.061.65/2015, é um AP. Agravante. Não sei nem falar esse nome. ThyssenKrupp. E é gravado do Ministério Público do Trabalho. Estão inscritos para sustentação oral o advogado Antônio Carlos Penzin pela agravante e a doutora Maria Helena da Silva Gutierrez pelo Ministério Público do Trabalho. Pois não, doutor Danilo. Presidente, primeiro, gostaria de enaltecer aqui a presença do doutor Penzin, ex-procurador do Trabalho, que agora está como ex-adverso da sua longa e brilhante carreira. Então, mas indo diretamente à conclusão, eu estou conhecendo o agravo e negando-lhe provimento. É a proposta, senhor presidente. Pois não, doutor Penzin. Senhor presidente, a regra regimental estabelece que, nestes casos, quem fala primeiro é o Ministério Público. Mas eu não vou pedir essa inversão, não. Mas também não muda em nada, né? Não, eu não vou pedir essa inversão, não. Um jovem advogado procurou seu antigo mestre advogado e convidando para uma tremenda demanda e que ele precisava dos conselhos dele nessa demanda. E o mestre, então, virou-se para ele e disse: o que eu podia te ensinar, eu já ensinei. Tentar salvar a humanidade caso a caso. É o que eu vou fazer aqui, excelências. Eminente senhor desembargador presidente, ilustres representantes do Ministério Público, demais componentes desta egrégia turma. Na comarca de Santa Luzia, depois de um inquérito civil, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação contra a empresa ThyssenKrupp, Metalúrgica Santa Luzia Limitada. E entre as questões debatidas no processo estava a falta de segurança das prensas utilizadas na fabricação de determinados equipamentos automobilísticos. Pois bem, sem discutir o mérito da questão, se é necessário implantar algum tipo de proteção nesses equipamentos ou não,
Essas prensas estão no Brasil, vieram importadas da Europa há mais de 60 anos. E debateu-se muito isso no inquérito civil, que como é que vai fazer, como é que não faz, colocar proteção para os empregados que trabalham nessas empresas. Porque lá na Alemanha ou na Europa, no modo geral, os empregados são educados. Eles não caem em nenhuma falha no lidar com esse tipo de equipamento. É realmente um equipamento perigoso, é uma prensa de 6.000 toneladas, né? Então, mas, pois bem, não faz acordo, não faz, veio uma ordem da Alemanha para fazer o acordo. Pois bem, na audiência muito bem conduzida pelo doutor Antônio Carlos, se não me falha a memória, Oliveira, né, que é o juiz de Santa Luzia, muito bem conduzida, firmou-se um acordo para que fossem feitas proteções nas prensas da empresa. Não era só uma prensa, 2 prensas, 6.000, acho que tem mais 2, 4.000, e foram feitas essas proteções. No acordo, não se especificou como deveriam ser feitas essas especificações. Lido o acordo, se Vossas Excelências puderem fazer isso, ou adiar o julgamento até para verificar isso, não houve especificação nem por parte da empresa, nem por parte do Ministério Público. E a empresa reuniu com seus engenheiros, com seus funcionários, o que é que fica melhor para todo mundo. E foram feitas as proteções. A empresa não deixou de fazer, de construir as proteções. Passado algum tempo, o Ministério Público do Trabalho entra com uma execução de TAC perante o mesmo juiz da Vara de Santa Luzia, pedindo ao juiz que oficiasse o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, para que verificasse se as prensas tinham as proteções, essas proteções, se foram instaladas essas proteções. Pois bem, eminentes desembargadores, o Ministério do Trabalho, depois de quase que com força policial, adentrou na empresa e verificou essas proteções das prensas. E na prensa 6.000, nas prensas 6.000, o Ministério do Trabalho editou uma opinião de que a proteção era insuficiente. O empregado poderia adentrar para dentro do circuito da prensa e sofrer um acidente. Quer dizer, isso aí não é proteção do empregado, isso é suicídio, né? Mesmo assim, o que fez a empresa? A empresa foi lá e se adequou. Mas, infelizmente, a juíza decidiu que o acordo estava descumprido. Eu chamo a atenção de Vossa Excelência para esse detalhe. Na ocasião da verificação pelo Ministério do Trabalho, as proteções estavam instaladas. Então, eminentes desembargadores, a juíza entendeu que o acordo havia se descumprido. Ora, não havia especificação na cláusula do acordo. Se Vossas Excelências verificarem, isso foi feito com ordem da diretoria da empresa, pelos seus próprios engenheiros e pelos seus próprios empregados, que verificaram qual que era a melhor condição de trabalho, inclusive condição ergonômica. Pois bem, não obstante toda a argumentação da empresa, a juíza entendeu que havia se descumprido o acordo e aplicou uma multa de R$60 mil na empresa. Daí, Excelências, o recurso da empresa. Eu vou fazer uma ponderação a Vossas Excelências visando a revisão do voto dos eminentes julgadores. O artigo 537 do novo Código de Processo Civil estabelece que a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença ou na fase de execução, desde que seja suficiente
e compatível com a obrigação que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito. Nem isso foi dado oportunidade à empresa. Falou, está errado, conserta. Nós não aceitamos isso, vamos consertar. E o preceito do artigo 537 estabelece essa regra. O parágrafo 1º. O juiz poderá, de ofício a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 2. O obrigado demonstrou o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Ele cumpriu o acordo, a empresa cumpriu o acordo, excelências. A proteção da prensa estava instalada quando o Ministério do Trabalho foi fazer verificação. E tanto estava instalada que ele achou um defeito nela. Então, excelências, a multa, se não for revogada, entende a empresa que, pelo menos, essa multa terá que ser reduzida. É o que espera a empresa, fazendo ser costumeira a justiça. Pois não, doutora Maria Helena, com a palavra. Boa tarde, excelentíssimos julgadores, advogados, servidores. Doutor Penzio, já cumprimentei, meu colega. A questão aqui relaciona-se ao cumprimento de normas de segurança em prensas, que os juízes que já têm atuado em Betim, em Santa Luzia, nas cidades mais industrializadas, sabem como que esse é um problema sério e também todo ano, quando sai o anuário estatístico da Previdência Social, a gente olha lá qual é a parte do corpo mais atingida dos trabalhadores. Essa parte do corpo são as mãos, né? O trabalhador vive perdendo o dedo, e não é porque ele é suicida ou porque ele não gosta dos dedos dele, é porque falta proteção nas máquinas. E prensa é algo muito... alguns tipos de prensa, elas são, vamos dizer, muito rudimentares, como o próprio doutor Penzinho falou, essa está aqui há 60 anos, a que está lá na Alemanha não tem 60 anos, sem certeza. A de 60 anos está aqui, a da Alemanha é muito mais nova, tem cortina de luz, como agora a daqui tem, né? Porque há um outro movimento sindical, um outro país, capital social diferente, enfim. Mas esse é um problema sério, o descumprimento da NR12 no setor metalúrgico. O Ministério Público vem enfrentando esse problema há muito tempo. As prensas mais antigas, o Ministério Público conseguiu que fossem nem reaproveitadas, porque tinha ainda esse problema de não fazer adequação, a empresa comprava prensas novas e, de repente, vendia para uma metalúrgica menor e ela ia ficar com os mesmos riscos de acidente. O Ministério Público conseguiu, em algum caso, e vou citar, porque eu acho que merece, com a Fiat, por exemplo, que as prensas mais antigas fossem sucateadas, então nem poderiam ser vendidas, né? Porque elas demandariam muita proteção e já iam passar para outras empresas menores com esses problemas, né, de estar gerando acidentes. No caso aqui, a empresa fez um acordo em 2014. Um acordo judicial onde ela se comprometeu, e está escrito com todas as letras, doutor Pensim, todas as letras no item 2.2, a empresa se comprometeu a adotar dispositivos eficazes de proteção, obedecendo às determinações contidas no anexo 8 da NR12. Então, está claríssimo aqui, com todas as letras, nem podia deixar de ser, porque quem trata de proteção de máquinas é a NR12, mas está aqui, NR12, o que está contido na NR12 é o que deveria ser feito. Mas a empresa não fez. Quando foi em 2016, o Ministério do Trabalho foi lá e, como os senhores puderam analisar dos autos, viram que onde o Ministério do Trabalho, onde a NR12 falava que não poderia ter parte móvel, né, porque realmente você tem que fazer tudo para evitar que, naquela correria da produção, o trabalhador seja levado a tirar aquela proteção para poder desenganchar alguma coisa e meter a mão ali. Você não pode fazer isso, porque ele vai fazer isso não porque ele quer perder os dedos, mas porque ele quer que a produção ande, porque o patrão dele está lá atrás dizendo que a produção tem que andar, né? Então, é por isso que ele faz. Então, não pode ter essa pressão, não pode existir. Mesmo que a pressão exista, ele não tem que poder realizar esse ato. Então, não pode ter parte que seja retirada. Mas tinha partes móveis onde tinha que estar fechado.
né, para que o trabalhador não colocasse a mão na prensa. Onde estava escrito na NR12 que a proteção, que o alcance da proteção tinha que ser de pelo menos 1 metro, e aí é uma questão matemática, a empresa instalou entre 52 centímetros e 62. Estava lá na norma NR12, não pode ser menos que 1 metro. Só que a empresa instalou com 52, 62, o que ainda permitiu o acesso à parte perigosa da máquina. Então, o que a empresa descumpriu, e foi na totalidade das prensas que estavam funcionando, eram 3 prensas que estavam em funcionamento, as 3 estavam com proteções irregulares, né? Isso foi 2 anos depois de assinar o acordo. Olha o tempo que a empresa teve para poder regularizar, 2 anos. Né? Aí, quando foi agora, em setembro, no dia 29 de setembro de 2017, a empresa finalmente colocou cortina de luz. É um dispositivo de segurança que o Ministério Público sempre insiste, mas que não pode obrigar as empresas a colocar, porque ele é caro. Né? Então, às vezes, a empresa não quer colocar, mas ela teve condição e colocou. Mas é o mais eficaz, porque é igual essa coisa de elevador que não fecha a porta, né, quando a gente está passando e tal, e que aí para a máquina instantaneamente, sem pegar a mão do trabalhador. Então, ela regularizou, e ter regularizado é ótimo, porque é sempre bom quando o Ministério Público consegue ver que a empresa regularizou, mas não é algo que apaga o passado. Não apaga. Né? A astrente, ela servia, ela é uma forma de coação, a única coação lícita, né, que existe, que se aplica à empresa, ao devedor da obrigação de fazer, para que ele faça a obrigação. Né? Essa astrente aqui é muito módica, porque é uma astrente em valor fixo, nem é valor diário. Então, para 2 anos de descumprimento, ela está aí R$20 mil por obrigação. Né? Então, o fato de ter cumprido agora, que é ótimo, mas que não é nada mais do que a obrigação que cada um de nós tem de cumprir a lei, não é mesmo? Não vai apagar o passado. A empresa tem que pagar essa multa de R$60 mil. Não há justificativa nem para deixar de pagar, nem muito menos para reduzir. Porque não é uma multa elevada, mas a empresa ela tem que saber que ela já teve toda a chance, inclusive 2 anos, que é a demora que a gente tem, para ser fiscalizada e para estar cumprindo a legislação. Não há nenhuma justificativa razoável, minimamente razoável, para reduzir ou deixar de aplicar a multa. A empresa tem condição de pagar e deve pagar, como uma forma de mostrar que, porque foi um acordo homologado judicialmente, né, que não se pode desprezar nem a Justiça do Trabalho, nem a atuação do Ministério Público do Trabalho, mas, principalmente, não se pode desprezar o direito do trabalhador de ter a segurança, a proteção contra os riscos inerentes ao trabalho. Né? Então, não se pode premiar esse tipo de atitude. Aí, por isso, então, eu peço que Vossas Excelências acompanhem o voto do excelentíssimo relator. Pois não, doutor Danilo. Senhor presidente, a matéria aqui realmente é recorrente aqui no tribunal, no tocante ao descumprimento de termo de ajuste de conduta. Se faz um acordo e é impressionante, não obstante sempre é brilhante, porque eu já relatei a exposição do doutor Penzin, elas resistem a cumprir a determinação, quer dizer, ao acordo celebrado, utilizando de argumentos de que poderiam, que a alteração no equipamento já seria mais do que suficiente, e se verifica pelo auto infração que é insuficiente e não obedece às normas da NR12, onde, inclusive, essas normas constavam do acordo. No parágrafo 1º do item 2.1, eu não transcrevo no voto, não foi transcrito no voto, mas eu voltei para ele aqui só para os senhores terem ideia. Deverão ser instalados sistemas de segurança e proteções nas zonas de prensagem e de trabalho em atendimento ao disposto nos itens 2 e 3 do anexo 8º da NR12, como expôs a eminente doutora Maria Helena na sua argumentação. Então, não tem o que se discutir. Infelizmente, não tem o que se discutir. Houve um descumprimento e esse acordo foi celebrado em 2013, ou seja, nós estamos aqui há 4 anos e agora, no mês de setembro, é que foi cumprida realmente a avença. Então, eu mantenho minha proposta de voto, senhor presidente.
Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo com o voto de Vossa Excelência, apenas fazendo um registro, doutora Maria Helena, que Varginha também é cidade industrializada e também tem prensa lá, tá? Só isso. Doutor Helder. Inteiramente de acordo, senhor presidente. Bueno, dessa forma, então, fica julgado o processo. Muito obrigado, de acordo Excelência. com o voto do ilustre relator, por unanimidade. Muito obrigado, Excelência. Um Feliz Natal e um próspero ano. Muito obrigado para o senhor também e para a sua família. Muito obrigado pela atenção. Saúde. Passaremos agora à sala de 14.7, cujo relator é o excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelos Coura. O processo é o 17 da pauta, que é o 14.418/94/2015. Recorrente é Felipe Augusto Ferreira Jorge e recorrido ao Contra Engenharia Eireli e Ronaldo Rodrigues Vieira. Está escrito para sustentação oral o advogado Fernando Alvarenga de Miranda, pelos reclamados. Doutor João, 14.7. Tem que voltar. Boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde. Prazer em revê-lo. Igualmente. Doutor João Bosco, com a palavra, por favor, para a conclusão do voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso e, no mérito, dando provimento parcial para deferir ao autor os benefícios da assistência judiciária, isentando do pagamento das custas processuais, para declarar lícita a gravação telefônica usada como prova da suposta conduta dos reclamados e para excluir da condenação as 3 multas por litigância de má-fé aplicadas ao reclamante. É como voto. Pois não, doutor, com a palavra. Senhor presidente, colega da turma, boa tarde. Senhor presidente, esse caso aqui é muito peculiar. E, estudando hoje cedo este processo, eu cheguei à conclusão de que este reclamante, data máxima vênia, a propósito de voto, mas assim como entendeu o meritíssimo juiz sentenciante, utilizou do processo para obter um objetivo ilegal. E eu explico por quê. Este reclamante aqui, ele foi contratado e ficou estabelecido no contrato de trabalho dele que ele ia passar por um período de treinamento de 6 meses a 7 meses para prestar serviços no Rio Grande do Sul, em uma obra da primeira reclamada, sendo que o segundo reclamado é sócio dela. Ele passou por esse período de treinamento e, quando chegou na ocasião da viagem, ele virou para o gerente dele e falou assim, não vou viajar, não. Aí eu falei, mas como assim, Felipe? Você foi treinado, você foi contratado para treinar, você ficou aqui 6 meses treinando, a empresa tem todo um gasto de treinamento para o funcionário, e ele simplesmente falou, não vou viajar, se você quiser me mandar embora também. E aí, o gerente falou assim, então você conversa lá com o proprietário, segundo reclamado, você fala para ele que ele jogou aí 1 semestre da empresa em relação a você fora, porque o funcionário plenamente habilitado para o trabalho, que já ciente de que prestaria em outra localidade, no momento de mostrar o serviço dele, eu não vou de forma inexplicável. O reclamante, o que ele fez? Pegou um gravador e foi para a sala de reunião falar com o diretor dele, se você quiser me mandar embora, você manda. E eu não vou viajar, eu tenho meus motivos, e pronto. E ficou ao tempo inteiro provocando o proprietário das reclamadas. Na instrução do feito, o juiz sentenciante, que teve contato direto com a prova oral, principalmente com o depoimento pessoal do reclamante, captou essa pretensão do reclamante de forma ardilosa e orquestrada buscar uma suposta ofensa à honra dele. E o meritíssimo juiz sentenciante, a gente cita, inclusive, nas nossas contrarrazões, um aspecto que a fundamentação que encaixa perfeitamente no caso dos autos. Entendo que, abre aspas, rapidamente, entendo que configura não só a ilicitude de prova, mas ainda má-fé do autor promover gravação clandestina, ou seja, revelando um comportamento manifestamente ardiloso, premeditado,
deixando transparecer que a sua intenção não era outra, senão a de fabricar prova. Ora, o artigo 80, inciso 2º do CPC, se não me engano, fala. Ele estabelece que a parte não pode utilizar do processo para um objetivo ilegal. E essa parte, de forma ardilosa e orquestrada, data máxima vênia, e assim como entendeu o juiz sentenciante, o qual teve contato direto com a parte e captou essa intenção dele, inclusive no depoimento prestado com deboche por ele percebeu isso e considerou ele litigante de má-fé, porque entendeu que o reclamante utilizou do processo de forma ardilosa e orquestrada, porque ninguém entra... A prova é lícita, isso aí eu até entendo, porque uma parte não precisa de conhecimento da outra. Agora, se entrar com um gravador, com uma conversa, e ficar provocando a parte contrária para buscar uma prova de que teria sido ofendido, data máxima vênia, entendo que isso é uma litigância de má-fé, e, com todo respeito à proposta de voto de Sua Excelência, pedimos para que seja mantida a respeitável sentença. Pede justiça. Pois não, doutor. Doutor João, tem alguma consideração? Senhor presidente, eu ouvi a gravação, transcrevi ela integralmente no voto. Conheço muito bem o colega que sentenciou, é meu juiz auxiliar na vara de que eu sou titular. Mas aqui a análise da prova acaba sendo sempre subjetiva, né? Entendo que ele teve a impressão dele, mas há a gravação, né? E a gravação não incorpora essa subjetividade do juiz a que se referiu o ilustre advogado da tribuna. Eu, então, teço considerações sobre todo esse conjunto da prova e concluo que a gravação é lícita, e nisso o ilustre advogado concorda, e não vejo desse conjunto inteiro indícios, elementos suficientes para chegar à mesma conclusão que o juiz de origem chegou, no sentido de que o reclamante agiu deliberadamente no intuito de fabricar uma prova, enfim, e se locupletar. Eu peço vênia a sustentação, muito bem lançada, mas eu mantenho o voto. Doutor Danilo. Senhor presidente, eu estou inteiramente de acordo. Só acrescentar, esse é o típico caso de ausência de comprovação do fato constitutivo. Não há, ao meu ver, uma gravidade nessa situação. Que hoje, na vigência da nova lei trabalhista, poderia ter até essa reparação da reclamada com a sucumbência, porque a ação foi proposta com valor alto e seria sucumbente. Mas não nesse caso há um indício de vamos colocar assim, de um possível dano, né? Pois do ponto de vista da empresa, é razoável que ela apresente essa ilação, mas do ponto de vista da análise da prova, né, imparcial, etc., não me permite chegar a essa conclusão definitiva. Integralmente relator. Doutor, eu li atentamente o depoimento, que foi transcrito, inclusive, no voto pelo ilustre juiz relator, e da mesma forma, eu entendo também que a conversa foi conversa coloquial. Eu não vi nos autos nenhuma determinação de que a contratação dele seria para um outro lugar. Eu procurei no processo e tal, e realmente tem uma unidade da empresa que é no outro local. Inclusive tem Recife também, Fortaleza também, né? E não vi nada, pelo contrário. A conversa é coloquial, parece uma conversa até certo ponto leve, não vi nenhuma demonstração de uma das partes, foi uma conversa que realmente o proprietário da empresa, pelo menos o representante da empresa, o senhor Ronaldo, tece considerações a respeito da contratação, que a contratação dele não valeu a pena, etc. e tal, mas assim, nada que eu visse que pudesse sustentar um pedido de indenização de danos morais e que, muito menos, pudesse
levar à conclusão que o juiz de primeiro grau levou, e deve ter sido justificado, eu entendo que pode até ser justificado, mas não vejo nenhum motivo para também aplicar as penas da litigância de má-fé ao reclamante. É como o doutor Danilo falou, se fosse já sob a égide da nova legislação trabalhista, teríamos como condenar o reclamante nas custas, mas aqui, ou até nos honorários, né? Mas aqui, no caso, aqui nós não podemos fazer nada realmente, porque a letra fria do processo nos induz a levar a mesma conclusão do ilustre relator. Então, portanto, eu estou integralmente de acordo. Okay. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, doutor. Uma boa tarde. Passa só isso. Nós temos um processo nessa sala que nós não temos nenhuma divergência, a não ser uma opção no processo de número 13 da pauta. 13 da pauta. Eu, inclusive, percebi que não tinha... Eu não liberei. Um erro de... Acho que foi esse mesmo, do João Bosco. Eu estou, no caso, aqui com a segunda opção. Acho que é vai ser unânime. Eu fico com ela também. Eu fiz de novo, não apareceu. O que eu estou fazendo? Eu até expliquei, porque o seguro-desemprego dá guia para ele. Ele eu vai coloquei lá, o órgão gestor é que vai analisar se ele tem direito ou não. O interessante é que agora de manhã eu vi que tinha... Eu falei assim, onde é que está? Eu fiz novamente e não apareceu. Deve ter gravado, deve ter esquecido. Gravei. Eu fiz todo o procedimento, liberar voto, assim, registrar, fui no disquetezinho, gravei no disquete, botei concluir e liberar. É por causa do PJE 2.0 que está vindo aí. É porque que está com tempo nublado, o PJE costuma ficar de má vontade, mau humor. Não, eu fui passaremos liberar, então a sala de liberar, né? Registrar, como é que é? Liberar, registrar, liberar. Eu fiz todo esse procedimento. E quando eu vi não tinha manifestação, eu li esse voto semana passada. Aí eu coloquei novamente hoje de manhã. Na sala de 14.7, eu não vejo registro de nenhuma ocorrência a mais, nem divergência. Então, portanto, eu considero todos os processos julgados por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Muito obrigado. Passaremos à sala de 14.8, cujo relator é o excelentíssimo juiz convocado, Hélder Vasconcelos Guimarães. O primeiro é o 1 da pauta, que é o 10.155.08/2016. BMB Belgo Mineira Becarte Artefatos de Arame Limitada e Marcos Antônio Pereira. Esse processo, o advogado está ausente. Não vejo também nenhum registro de divergência, então, portanto, eu considero o processo julgado de acordo com o voto do eminente juiz relator, por unanimidade. O segundo processo na pauta é o 12, que é o 11.444/21/2017. Recorrente Rafaele Natália Costa dos Anjos e recorrido Microcid Computadores Sistemas Limitado. Está escrito para sustentação oral o advogado Alexandre Cerqueira Martins pela reclamada. 21. 21 da pauta. Pois não, doutor. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso, estou rejeitando a preliminar de deserção arguída pela ré em contra-razões e, no mês, estou dando provimento ao apelo para conceder ao reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Quanto ao mais, estou negando provimento e mantendo a sentença recorrida pelos seus 12 fundamentos. Pois não, doutor. O senhor pretende fazer uso da palavra? Senhor presidente, só se for no caso de eventual divergência, já que o mérito... Pois não, está garantido. Foi favorável. Doutor Danilo, como voto? De acordo. Doutor João Bosco? De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo, conforme o voto do eminente relator, por unanimidade. Nosso desejo de uma boa tarde. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. O próximo é o 24 da pauta, que é o 11.863/95/2017. Está escrito para sustentação oral o advogado Francis Willy Rocha Rezende, que está ausente. Não vejo também nenhum registro de divergência,
Então, portanto, o processo fica julgado por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Terminadas as sustentações orais, Tem quer mais continuar alguma nessa coisa sala? nessa sala? Nessa sala tem. peraí. Tem uma divergência, não é isso? O 6 da pauta, Tem um 6 também que me chegou agora. tem o que 6. Eles fizeram um acordo. Peraí, só um pouquinho. Foi liberado o texto que eu coloquei? Sim, eu vi. Viu? Não, isso que eu queria entender se eu estou errando mesmo. Não estou.